Esse nome é... A comunicação. Aqui, ó. Tá ouvindo, né? Já. Os dois. Só você vai passar mais uma vez aí e começa. Só pra dar essa. Início é essa palavra, o mistério de tua glória. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para prestar esse culto de adoração ao nosso você em casa, pegue sua Bíblia e nós vamos estar iniciando então o nosso culto. Aqui, versículo 17, versículo 18 diz: perto está o Senhor que tem o coração quebrantado, espírito oprimidos. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, que nesse momento que nós possamos cultuar grandioso a esse Deus bendito. Curvemos nossas cabeças, vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, e dignos, ó Deus, de poder cultuar o teu santo nome. Ó Deus de amor, nós pedimos que o Senhor venha estar abençoando esse culto, ó Deus, e em toda a tua casa, em todos os lugares onde estiverem, ó Deus, prestando culto ao Senhor, que o Senhor Jesus possa abençoar. Amém. E que os irmãos em casa, ó Deus, possam, ó Deus, se alimentar, ó Deus, dessa palavra, possam se fartar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Pai, fica conosco, nos dê, ó Deus, o perdão e a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos estar cantando um hino, é o hino 274, onde nós vamos declarar que Jesus está ressurreto. 274.
caiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder, pode agora tudo se dar conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ainda abrir nossas Bíblias no Salmo de número 145. Nós vamos estar lendo dos versos de 1 a 8. Salmos 145, de 1 a 8. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração nas tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Os teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor. Até aqui. Que Deus nos faça e nos dê motivos, para poder exaltá-lo, para podermos bendizê-lo. Deus possa estar conosco nessa certeza de que Deus é benigno e misericordioso e que Ele está conosco. Nós vamos ter uma oração e nesse momento nós vamos estar orando e gratidão ao nosso Deus e também consagração aos nossos dízimos. Aqui tem dízimo de alguns irmãos que entregaram durante a semana. E nós vamos estar consagrando os dízimos à Casa do Tesouro. Que os irmãos, durante a semana, possam, os que tiverem condições, de fazer a transferência bancária ou nos comunicar que a gente dá um jeito de passar para buscar. E nós vamos estar orando com o presbítero Gianluca nesse momento. Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar e te louvar, ó Deus, pela ressurreição dele, ó Deus, após o terceiro dia. Nós te louvamos, ó Pai, pela grandeza do teu poder, ó Deus. E nós queremos te agradecer também pelos dízimos e ofertas depositados, ó Deus, entregues como sinal de fidelidade ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada pessoa, a cada família, ó Deus, e que a cada dia, ó Deus, esse sentimento, essa fidelidade possa de fato ser realidade em nossas vidas. Abençoe esse sentimento, ó Deus, abençoe as pessoas que trabalharão com ele. E em nome de Jesus, ó Deus, que a tua obra possa crescer através disso. Amém. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em continuidade ao nosso culto, vamos estar tendo um período de cântico, com os irmãos, que nós possamos louvar ao nosso Deus, com esses cânticos. Amém. Jesus solta nossas cadeias do Senhor. Ele é a rocha da nossa vitória.
força sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas o ser do amor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu és a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por termos, ó Deus, cantado esses cânticos, ó Deus, que esse louvor, ó Deus, parta do fundo do nosso coração e que chegue até os teus ouvidos, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque poderoso, maravilhoso tu és. Amém. Tu venceste, ó Deus, a morte, venceste as trevas e vivo está, ó Deus, para que nós possamos também um dia estar junto com o Senhor na glória. Ó Deus Santo, que o Senhor possa aceitar, ó Deus, o nosso culto. Amém, Jesus. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, cultuar esse Deus tão grandioso, tão poderoso, o Deus que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Amém, Jesus. Por isso, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque nós somos amados do Senhor. Ó Deus, o Senhor nos amou desde o princípio. Pai, muito obrigado por isso, Senhor. E continue, Deus, conosco na ministração da palavra, que o Senhor use o teu servo, Deus, para que possa transmitir, Deus, o recado do Senhor para todos nós nesta noite. Amém. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Passo então a palavra para o pastor Ivan. Boa noite, graça e paz a todos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelos louvores. E agora, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que estejamos entendendo a Tua palavra, aplicando na nossa vida e vivendo a cada dia. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos, de certa forma, comemorando um dia muito especial.
domingo, que um homem, há muito tempo atrás, veio a esse mundo para ser um exemplo de amor, para cumprir os propósitos do seu Pai, do Senhor Deus. E esse homem veio ao mundo, morreu em uma cruz por nós, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Logo cedo, a Bíblia diz que indo as mulheres ao túmulo de Jesus, encontrou o vazio, pois o Senhor Deus já havia ressuscitado. Essa palavra de João, da primeira epístola de João, o capítulo 2, o versículo 2, é muito para essa oportunidade, porque através dela nós aprendemos muitas coisas. Aquilo que o autor sagrado desejava transmitir ao nosso coração. E nós aprendemos também na Bíblia como um todo, que exceto Jesus, nenhum homem na face da terra não cometeu pecado. Todo ser humano, com exceção de Jesus, ele como homem, todos mais cometeram pecados. Bom, mesmo que tenhamos conhecimento da lei de Deus, em tempos nós cometemos algum deslize na nossa vida, algum pecado, alguma coisa que desagrada ao nosso Deus. E que remédio há para uma pessoa que cai em pecado? Qual a solução para uma pessoa que desobedece e que transgride a lei de Deus? João, ele oferece a resposta para essa pergunta apontando para Jesus. Ele traz a solução para o dilema do pecado, para o dilema maior do ser humano, que é aquilo que lhe afasta de Deus, porque lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então existe uma barreira que nós não conseguimos transpor essa barreira a não ser através de Jesus. E é exatamente para ele, para o Senhor Jesus, que o texto está nos mostrando. Mas ao olharmos, ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Assim, vamos observar, meu querido irmão, que em seu amor, Deus enviou o seu Filho para que nós tivéssemos essa barreira que nos separa de Deus, que foi dita lá pelo profeta Isaías, quando ele disse que o pecado nos separa de Deus, e esse pecado ele é removido através de Jesus. Mas isso tem um objetivo maior ainda, é porque Jesus ele veio para cumprir o propósito de Deus, para mostrar para cada ser humano que, embora pecador, embora distante de Deus, ele ama cada ser humano, e ele demonstrou o seu Filho Jesus para morrer em uma cruz. Então Deus, no texto de 1 João 4,10, que é essa passagem paralela, Deus demonstrou a iniciativa desse amor para com o mundo pecaminoso, ao dar o seu único Filho por cada um de nós. E Jesus veio, ele morreu, como já foi falado no início, tudo isso por nossa causa, tudo isso para provar o amor de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então em primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10, ele traz a mesma mensagem do capítulo 2, versículo 2.
acrescentando nesse contexto o amor de Deus, mostrando que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. No versículo 2 que nós lemos, o texto base dessa reflexão, ele diz: Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, não somente pelo meu, mas pelo do mundo inteiro. E isso, irmãos, quando nós lemos esse versículo, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, e depois lemos primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10, nós vamos perceber que o que motivou Jesus a ser a nossa propiciação, morrer em nosso lugar, é o amor de Deus. É o amor que Deus teve por nós. E nós aprendemos na Bíblia que esse Jesus, ele não apenas, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. No versículo 2 da primeira epístola de João, capítulo 2, o autor sagrado, ele vai desenvolver algumas ideias em relação a essa expiação de Jesus. Ele vai desenvolver algumas ideias para mostrar para cada um de nós por que Jesus é o nosso defensor. Porque Jesus assumiu o nosso lugar naquela cruz. Porque Ele morreu naquela cruz por nós. Porque que Ele foi o nosso sacrifício. E aí ele vai desenvolver algumas ideias. E a primeira coisa que nós podemos perceber nessas ideias que o autor sagrado desenvolve é quando ele reconhece que Jesus é a nossa propiciação. Ele é o nosso sacrifício expiatório. Então veja, meu amado, em algumas versões, esse versículo 2 que nós lemos, ele diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso está na nossa revista atualizada, o texto que eu li aqui para vocês. Na versão RSV, que é a nova versão revisada, ele diz assim: Ele é a expiação pelos nossos pecados. E na NIV, que é a nova versão internacional, ele diz assim: Ele próprio é um sacrifício expiatório pelos nossos pecados. E na NEB, Nova Bíblia em inglês, ele diz assim: Ele próprio é a reparação pela corrupção dos nossos pecados. Então são versões diferentes, mas que apontam para o mesmo caminho. Qual o caminho? Que Jesus, ele assumiu toda a culpa do nosso pecado. Ele assumiu a responsabilidade que era nossa para que nós tivéssemos acesso até Deus. E veja, irmãos, a palavra no grego para propiciação ou para expiação é hilasmos, que com base na forma verbal do verbo no grego significa aplacar. Então veja o que é que nós entendemos com isso: que a expiação de Cristo naquela cruz, que o sacrifício de Jesus naquela cruz, essa expiação, essa morte, vai aplacar a ira de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque o pecado precisa ter a sua punição. O pecado, ele precisa ser recompensado com a punição. E aí, nós observamos lá em Romanos, que ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado tinha que ser castigado. O pecado tinha que receber a sua recompensa. E quando Deus olha lá do céu para nós e vê que nós não podemos escapar das consequências do pecado, o que é que ele faz? Ele nos ama tanto que manda Jesus morrer numa cruz por nós. E Jesus, por isso, ele acaba sendo alvo da ira de Deus. Está morrendo em nosso lugar. Ele assume a culpa e por isso que ele se torna a nossa propiciação.
Por isso que ele se torna o aplacador da ira de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus, ela recai sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, ele não tem pacto com o pecado. Deus, ele não compactua com o pecado e por isso que ele precisa punir o pecado. E ele manda Jesus para morrer naquela cruz, para sofrer todas as consequências do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. E por isso que eu falei no início que, mesmo que nós conheçamos as leis de Deus, em tempos nós podemos cometer algum deslize. Mas o Senhor Jesus, ele continua sendo a propiciação do nosso pecado. Ele continua sendo o aplacador da ira de Deus. É como se a morte de Jesus fosse um escudo sobre nós que nos protege dessa ira de Deus. E toda pessoa que tem consciência do pecado, ele confessa os seus pecados ao Senhor e perdoa os seus. Meu amado, a morte de Jesus vai aplacar a ira de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, meu amado, mostra a ira de Deus sendo aplacada pela propiciação de Cristo, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Colossenses, o capítulo 3, o versículo 6, ele diz assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas são essas? O pecado. O pecado que nos separa de Deus. O pecado que nos afasta de Deus. O pecado que impede Deus derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida. Tudo isso foi levado naquela cruz, quando Jesus se torna a expiação, quando Jesus se torna o sacrifício por cada um de nós. O que provoca a ira de Deus é o pecado. Não em relação ao pecador, mas não em relação ao pecado, mas aos pecadores. Porque o pecado está aí, nós não temos como anular ele. O pecado, ele existe, ele só deixará de existir quando Jesus voltar e levar a sua igreja, e levar o seu povo, e nos buscar. Só daí que o pecado vai deixar de existir. Mas o pecado é uma realidade na vida do ser humano. Então Deus, ele não ama o pecado. Jesus não morreu por conta do pecado, mas por conta do pecador. Jesus não tem pacto nenhum com o pecado, nem tampouco Deus. Mas Deus, ele nos ama de tal forma que o desejo dele é nos afastar do pecado. Embora sendo pecadores, embora tendo a possibilidade de pecar, Deus continua nos amando, para que nós não tenhamos nenhum pacto com o pecado. Na verdade, a Bíblia diz, nessa mesma epístola aqui, de 1 João, aqui mesmo, no capítulo 2, ele diz, no primeiro versículo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Deus não é desejo do coração de Deus que nós... Veja, meu amado, no Antigo Testamento, o povo de Israel sacrificavam para obter perdão dos seus pecados. Era uma forma de aplacar a ira de Deus. E você percebe isso quando você vai ler lá no Antigo Testamento. No momento da libertação do povo, lá do Egito, eles sacrificaram. Eles fizeram um sacrifício e a Bíblia diz que eles derramaram o sangue de Jesus sobre os umbrais das suas portas. E quando o anjo destruidor passou, que percebia aquele sangue nos umbrais das portas, ele passava por cima. E daí a palavra Páscoa, no hebraico, Pachá, que significa passar por cima, passar além. E por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Essa punição que o pecado merece, que é a morte, nós não temos mais essa punição, porque Jesus levou sobre a cruz todos os nossos pecados,
porque Jesus foi a propiciação, Jesus foi aquele que assumiu os nossos pecados para morrer naquela cruz, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É Jesus morrendo naquela cruz, aplacando a ira de Deus contra a nossa vida, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Esse é o sentido da Páscoa. Esse é a verdadeira comemoração que nós devemos oferecer a Deus. Oferecer a Deus um louvor que agrade o coração de Deus, por Jesus ter morrido naquela cruz por nós. O texto de 1 João, capítulo 2, o versículo 2, nos mostra Cristo sendo o aplacador, o libertador. O sangue de Cristo nos livra da morte eterna. O sangue de Cristo, nosso Cordeiro Pascual, nos livra da morte eterna, nos direciona, na verdade, para Deus. E, meu amado, quando nós temos essa consciência, quando nós sabemos que Jesus realmente, Ele levou sobre a cruz todo o nosso pecado, e que nós abrimos o nosso coração para Ele fazer morada na nossa vida, aí é que nós percebemos a segunda ideia aqui do autor sagrado. Ele traz a ideia de que com a defesa de Cristo, que Cristo sendo o nosso sacrifício, Ele tendo morrido naquela cruz por nós, Ele diz que através disso nós temos vitórias em Cristo. Através da morte de Cristo, nós somos libertos dos nossos pecados, e através disso, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Veja, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 14, ele diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Através de Cristo, nós temos vitórias diante de tudo aquilo que quer destruir a nossa vida. Através do sacrifício de Cristo, através da morte de Cristo, quando nós abrimos o nosso coração para isso, a Bíblia nos garante vitórias. A Bíblia nos garante em Cristo triunfo. E é nisso que nós devemos. Aqui, meu amado, vemos que a morte e a ressurreição de Cristo garante a nós o triunfo juntamente a Ele, agora e no porvir. Então a nossa vitória, na verdade, ela não só é uma vitória quando estivermos com Cristo na vida eterna. Essa é a principal, mas o cristão, o servo de Deus, o homem, a mulher que caminha junto com o Senhor, ele começa já a desfrutar essas vitórias aqui no mundo. E por isso que nós não devemos temer nada e sim confiar em Deus. É exatamente por isso que, caminhando com Cristo, Ele nos concede podemos passar problemas, sim, podemos ter como nós temos falado aqui nos domingos anteriores, mas em Cristo há a promessa de vitória. Em Cristo há a promessa de que nós somos vitoriosos em todas as coisas. Páscoa, meu amado, para nós é o triunfo de Cristo sobre tudo aquilo que nos impedia de chegarmos até Deus. Páscoa é a remoção de tudo aquilo, de toda barreira, de toda dificuldade, de todos os empecilhos que nos impediam de chegar até Deus. Essa é a verdadeira Páscoa. É a Páscoa de Deus, a Páscoa em Cristo, que nos conduz em vitória em toda a nossa caminhada aqui nesse mundo. Consequentemente, meu amado, Ele, Cristo, está nos conduzindo em triunfo. É a certeza da vitória, da paz, é a certeza da alegria mesmo em meio às adversidades. É a convicção de que em Cristo sempre seremos mais que vencedores. Não por nossas forças, não por nós mesmos, não porque nós somos capazes
de fazer ou pensar alguma coisa por nós mesmos. Mas lá em Coríntios, ele nos diz que a nossa suficiência vem de Cristo. Nós temos condições de vencer as barreiras, mas confiando que essa capacidade, ela não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor Jesus. Estamos felizes, não pelos os chocolates, não porque ganhamos ovos de chocolates e comemoramos de várias formas, mas a nossa felicidade maior é porque Cristo, Ele é a nossa Páscoa. É porque Cristo, Ele é aquele que morreu, mas que não ficou morto. Ressuscitou ao terceiro dia. Hoje nós não servimos mais a um Deus morto. Hoje não servimos mais a um Deus que morreu e ficou naquela sepultura. Hoje nós servimos a um Deus verdadeiro. Não só servimos, como seguimos. Um Deus que pode tudo. Um Deus que, através do Senhor Jesus Cristo, mostra em que direção seguirmos. Um Deus que, pela morte e pela ressurreição dele, nos mostra que o cristianismo ele tem todo o seu fundamento na pessoa de Cristo. O nosso Deus não morreu. Ou melhor, o nosso Deus não ficou morto. Ele morreu, mas ressuscitou. E por isso que nós temos a vitória. Eu queria terminar essa palavra nessa noite, dizendo para você: houve dor, houve angústia, houve escuridão. Por 3 dias, o sol se recusou a brilhar. A lua se negou a iluminar a terra. Até que, ao terceiro dia, algo aconteceu. Algo que talvez a humanidade inteira daquela época não imaginaria, ou não pensasse que iria acontecer. Talvez até os próprios discípulos ficaram em dúvidas do que ia acontecer. Mas aconteceu algo extremamente importante. Houve a ressurreição de Cristo. A Páscoa existe para nos lembrar esse gesto de amor de Deus por nós. A Páscoa existe não para que a gente fundamente a nossa alegria em coisas materiais, mas a Páscoa existe para que você possa lembrar de que o Senhor Jesus morreu naquela cruz e de que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ressurreição do sorriso, ressurreição da alegria de viver, ressurreição do amor, ressurreição dos sonhos, das lembranças, ressurreição da verdade, ressurreição da lembrança de que a esperança existe para o ser humano e ela está em Cristo Jesus. Ressurreição de que um dia nós estaremos em Jesus. A ressurreição de Cristo nos lembra que também cada um de nós iremos ressuscitar no último dia. Iremos viver na eternidade com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. E que você nessa noite possa ter a convicção de que a Páscoa coisas materiais. Que a Páscoa ela é bem mais do que isso. Ela significa o sacrifício de Cristo naquela cruz. Ela significa a ressurreição de Cristo. Ela significa que em Cristo nós vivemos apesar das lutas. O Senhor Jesus tem vitória para você. O Senhor Jesus tem coisas muito boas para te apresentar, mesmo diante das aflições e das adversidades. Então creia nisso, que em Cristo você é mais que vencedor. Seu Deus, nós te agradecemos por tua palavra, Pai. Te agradecemos porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Te agradecemos porque Jesus, Ele veio ao mundo para cumprir os propósitos de Deus, para mostrar ao ser humano que Deus nos ama intensidade a ponto de mandar o seu único filho morrer em uma cruz por nós. Que possamos, ó Deus, reconhecer a cada dia esse teu amor. Que possamos perceber que em Cristo nós somos mais que vencedores.
E que a Páscoa nos lembra de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. E que a Páscoa nos lembra que nós temos um Deus que nos ama e que nos espera de braços abertos lá no céu. Mas que nos garante, que nos dará certeza de vitórias diante das adversidades da nossa vida, começando já aqui nesse mundo. Que possamos crer nisso, acreditar nessa verdade da Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado, eu queria agradecer a você que esteve conosco até esse instante. No próximo domingo, se não voltarmos, aqui em Paraíso, funciona até domingo passado, podíamos, né, abrir as igrejas e cultuar a Deus, e agora já foi feito outro decreto do prefeito da cidade que, né, as igrejas de cultuar a Deus. Eles não proibiram de fechar a igreja, mas não pode cultuar. É meio contraditório. Então você pode abrir a igreja, mas pode deixar as portas da igreja abertas, mas você não pode cultuar, né? Não pode ter culto. Então só de 5 pessoas, né? Aqui agora nós estamos em 5, aqui no gabinete pastoral. E se esse decreto não for revogado até o próximo domingo, então domingo nós estaremos aqui de novo trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui. Acesse as nossas redes, Igreja Presbiteriana Ebenezer, Face, Instagram, e esse vídeo estará também no YouTube a partir de amanhã, né? Então, muito obrigado por sua presença, Deus abençoe e fique com Deus. Obrigado à nossa cinegrafista Bruna, obrigado a Elka, o presbítero Jean, o Diácono Samuel. Que Deus abençoe a vida de vocês. Próximo domingo estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço e fique com Deus.